Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou a Glaze, aqui do canal Glaze Crochê, e hoje eu vim trazer para vocês o tutorial da bolsa Elegance, que ficou maravilhosa, meninas. Ela ficou medindo aqui, olha, de comprimento 24 centímetros por 21 de altura e 10 de profundidade. E olha só como fica aqui com o zíper. Toda forrada, olha só, é espaçosa. Espero, né, que vocês gostem desta videoaula, que eu preparei com muito carinho para vocês. Peço que você me ajude aí curtindo, comentando, compartilhando esta videoaula. A você que não é inscrito, peço que se inscreva no canal, deixe aí seu joinha, comente o que você achou da bolsa Elegance e vamos lá para a nossa videoaula. Para essa nossa videoaula, eu vou utilizar aqui este fio náutico de polipropileno. Ele é da marca Miguel Arcanjo, tá? 5 milímetros. E esta cor aqui é a cor nude, mas ela é uma cor que foi limitada, então ela já acabou. E eu vou estar deixando aí para vocês algumas outras opções que vocês podem estar usando para estar substituindo este fio, tá? Caso você não encontre a cor que você deseja lá no link onde eu vou deixar. E vou utilizar aqui, olha só, agulha de 5 milímetros. Usem a agulha de acordo com a tensão do ponto de vocês. Eu vou começar aqui dando o meu nozinho inicial. E vou fazer aqui 24 correntinhas sem apertar muito. Vamos fazer 24 correntinhas. Fiz as minhas 24 correntinhas e ficou medindo aqui, olha só, aproximadamente 20 centímetros. Agora, vou fazer uma correntinha para virar, vou virar aqui, ó, e vou trabalhar nestas alcinhas de trás das correntinhas. Pulo o primeiro e a partir do segundo eu vou trabalhar. E nós vamos ficar aqui no total, né, com 24 pontos baixos, trabalhando nas alcinhas de trás. Terminei aqui minha carreirinha em pontos baixos, vou fazer aqui uma correntinha para virar, vou virar o trabalho, vou vir aqui no primeiro ponto e vou fazer um ponto baixo. Vou ir no segundo e vou fazer um ponto baixo. Vou vir agora, olha só, na carreira anterior, em direção ao primeiro ponto, e aqui eu vou fazer o meu ponto trançado, ou melhor, meu ponto baixo cruzando, ó. Introduziu, puxou o fio, deu altura, fez o ponto. Pulo um ponto, no próximo ponto, faço um ponto baixo. Volto em direção ao ponto que eu pulei, que sempre vai ser assim, ó. Você fez aqui, você vai pular este e vai fazer neste. Pula este e faz nesse. Em direção ao ponto que eu pulei, ó. Na carreira anterior, introduzo, puxo o fio. Dou aqui a altura e faço ponto. Pulo um ponto, no próximo ponto, um ponto baixo. Volto em direção ao ponto que pulamos na carreira anterior e faço aqui o ponto baixo cruzado. Nós vamos seguir assim até o finalzinho da carreira. Pulo um ponto, no próximo ponto, ponto baixo. Volto no ponto que pulamos em direção a ele na carreira anterior e faço ponto baixo cruzado. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, olha só, fiz meu último ponto baixo cruzado,
pulo um ponto, e aqui no último ponto, ó, eu vou fazer um ponto baixo. E assim ficou a nossa primeira carreirinha. Agora, vocês vão observar, porque do mesmo jeito que eu iniciar e terminar aqui a nossa segunda carreira, eu vou fazer todas as outras carreiras daqui pra frente, tá? Vamos fazer aqui agora, olha, uma correntinha, viramos. No primeiro ponto, nós introduzimos e fazemos um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. Agora, vocês vão vir, olha só. Aqui, ó, neste ponto, tá? Não aqui no primeiro, vocês vão vir aqui, ó. Vou introduzir e vou fazer o ponto baixo cruzando, ó. Pulo um ponto, no próximo ponto, um ponto baixo. Vou voltar aqui no meio agora, ó. Bem no meiozinho. Aqui tá o ponto baixo da carreira anterior que pulamos, ó. E aqui eu vou introduzir e fazer o ponto baixo cruzando. Pulo um, no segundo ponto, faço ponto baixo. Volto aqui no meio. Faço ponto baixo cruzado. Pulo um ponto, no segundo ponto, ponto baixo. Volto. Aqui no meio e faço ponto baixo cruzado. Eu vou fazer aqui, chegando lá no finalzinho, eu volto com vocês. Chegando aqui no finalzinho, olha só, vou fazer aqui o meu último ponto cruzando, ó. E vou terminar do mesmo jeitinho, olha, pulo um ponto, aqui no último ponto eu vou fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha, viro e vou novamente, olha só. Primeiro ponto, um ponto baixo. No segundo ponto, um ponto baixo. E agora, eu vou no pontinho da carreira de baixo, ó, neste aqui, tá? E faço ponto cruzado. E continuo trabalhando até chegar lá no finalzinho, onde vai ser do mesmo jeitinho, tá? Sempre vamos terminar e iniciar da forma que eu mostrei aqui na carreira anterior, tá? Só você voltar o vídeo, veja com atenção, para vocês estarem fazendo. Eu vou subir aqui o total de 50 carreiras e volto com vocês para darmos continuidade. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que assim que possível eu vou estar respondendo vocês. Voltei aqui com o trabalho e eu subi aqui as 50 carreiras e ficou medindo aqui, ó, 40 centímetros de comprimento por 23 de largura, 40 por 23. E aqui agora, ó, eu vou fazer uma correntinha e vou vir, ó, nessa primeira carreirinha, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Vou vir na próxima, vou introduzir e fazer um ponto baixo. Nós vamos fazer um ponto baixo para cada carreira de base. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, olha só. Aqui do lado, cheguei aqui, olha só onde eu iniciei o ponto. Eu vou introduzir aqui e vou fazer aqui um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha e no mesmo lugar eu vou fazer outro ponto baixo, fazendo aqui, olha só, a viradinha aqui. E eu vou prosseguir trabalhando ponto baixo para cada ponto baixo de base. Chegando lá
No último pontinho, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui no primeiro. Vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. E vou seguir trabalhando um ponto baixo para cada carreira de base, até finalizar lá no comecinho. Aí, eu volto com vocês para finalizarmos lá. Trabalhei aqui por toda a volta no ponto baixo. Cheguei aqui no início, né? Aqui onde nós iniciamos. Eu vou cortar aqui o meu fio. Nós vamos aqui agora fazer o acabamento, olha só. Aqui foi a correntinha que eu fiz pra virar o trabalho pra cá. Então, eu vou vir até aqui. Vou puxar todo o meu fio, ó. Vou pular aqui, vou vir neste ponto. Passar o fio. Voltar neste aqui, pegando aqui por trás, ó. Pego o fio e trago ele aqui pra trás. Ajusto. Olha só, pra ficar aqui bem bonitinho. Aqui na parte de trás, eu vou passar o fio por alguns pontos aqui. Vou cortar o excesso dele, né? E vou queimar a pontinha e pressionar pra não soltar. Volto aqui, confiro direitinho. Que eu vou cortar. Queimei e escondo por baixo do ponto. Vou também arrematar aqui, ó, este fiozinho. Prontinho. Essa parte está pronta. Vou medir novamente aqui com vocês, né, o tamanho dela. Quarenta e quatro por 24. Agora, ela ficou com 44 por 24, viu? Agora, eu cortei aqui, olha só, um pedaço de tela, tá? Este pedaço que eu cortei aqui, ele tá medindo, ó, 42 centímetros por 21. Quando você cortar a sua tela, você tem em mente, né, de colocar ela aqui, mas deixar, olha só, este espacinho aqui, ó, tanto pra gente costurar o forro, quanto pra gente fazer a costura das laterais, tá? Pra não sair fora. E aqui nós vamos, olha só, eu vou prender aqui minha tela. Utilizar aqui, olha só, este prendedor, você pode usar, né, o que você tiver disponível aí com você pra tá prendendo, tá? Aqui nessas quininhas aqui, eu gosto sempre de estar cortando pra não ficar tão pontudo aqui, ó. Só aqui, dou um piquezinho, você vai observar aí, tá? Vou agora pegar a minha agulha de costura normal
com fio de costura, tá? Você pode utilizar também o fio a linha invisível, se você preferir, tá? Eu vou utilizar esta aqui mesmo, pra mim ela tá boa, com a agulha de costura. Ou, né, se você coloque a tela de uma outra forma, nesta bolsa aqui eu optei por colocar assim. Mas você já pode, né, fazer essa carreira em pontos baixos que eu fiz aqui por último, você já pode fazer ela também, já prendendo a tela plástica. Eu tenho um vídeo aula aí que eu mostro como fazer, tá? Na bolsa Clarice, eu mostro como fazer, tá? Direto na tela. Na bolsa Julieta também, eu já faço, né, a última carreirinha, mostrando, já prendendo a tela. E aqui, ó, você vai dar pontinhos, olha só. Pontinho aqui, outro pontinho aqui na tela. Não tem segredo, tá? É só você posicionar direitinho e vir com a agulha, olha só, fazendo aqui a costura. Eu vou terminar aqui e volto com vocês para darmos continuidade. Fiz aqui, né, a costura aqui da nossa tela na bolsa. E aqui, eu fiz a seguinte divisão aqui, vou mostrar pra vocês, ó. Bem aqui da pontinha, onde a gente faz aquela correntinha pra virar, eu conto dela até aqui na outra. E desta ponta até esta ponta, eu contei 54 pontos, tá? 54 pontos. E contei, olha só, daqui até aqui, 22 pontos e coloquei o marcador. Contei daqui até aqui 22 pontos, coloquei o marcador. E aqui no meio, nós ficamos com 10 pontos. Então, 54 pontos no total, 22 pontos aqui para a parte da frente, 22 pontos para a parte de trás, e aqui no meio, onde vai ser as laterais, 10 pontos, tá? Vocês vão fazer a divisão igual a essa. Vou fazer agora com vocês as laterais. Para fazer as laterais, eu vou utilizar a agulha de 3,5 para que os pontos venham ficar mais fechados, tá? Vou dar aqui o meu nozinho inicial. Vou fazer aqui 10 correntinhas. Feita as 10 correntinhas, eu vou fazer mais uma correntinha para virar. Vou virar aqui o trabalho e vou trabalhar aqui nas alcinhas de trás, ó. Pula a primeira e a partir da segunda, eu vou introduzir e fazer aqui o meu primeiro ponto baixo. Nós vamos fazer um ponto baixo para cada correntinha de base, ficando aqui com 10 pontos baixos. Feito aqui os 10 pontos baixos, eu vou fazer uma correntinha, eu vou virar e novamente vou trabalhar em pontos baixos, tá? Pegando aqui nas duas alcinhas normalmente, ó. Introduzo no primeiro e faço ponto baixo. E vou prosseguir trabalhando assim, ó. Um ponto baixo para cada ponto de base. Nós vamos trabalhar desta forma, tá? Nas laterais. Eu vou subir aqui o total de 17 carreiras e volto com vocês para estar dando continuidade aqui à lateral da bolsa. Subi aqui as minhas 17 carreiras, olha só. Nós contamos aqui, ó, aqui tem uma. Eu vou contar aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e com essa daqui, 17. Vou fazer aqui uma correntinha para virar. Vou virar o trabalho. Vou fazer aqui agora, ó, 4 pontos baixos, ó. 1, 2,
3 e 4. Vou pegar agora a minha meia argola. Se você não quiser fazer deste modo, você pode fazer de outra forma, tá? Pode colocar depois, eu já vou estar prendendo ela aqui. E agora, eu vou introduzir dentro da argola e dentro lá do ponto, e vou fazer aqui um ponto baixo aqui dentro. E mais uma vez, ó, vamos fazer aqui 2 pontos baixos, prendendo aqui a argola. E agora, os outros 4, eu vou fazer normalmente fora da argola, ó. Ficando aqui, ó, com 4 pontos antes, 4 pontos depois, totalizando 8 pontos aqui. Com os 2 pontos que prendemos, 10 pontos. Agora, eu vou fazer mais 4 carreiras para ficar aqui com um total de 22 carreiras. Fiz 18, né? Agora, eu vou fazer mais 4 carreiras aqui, depois de prender a argola. Terminei aqui de fazer as minhas 4 carreiras após aqui prender a nossa meia argola, ficando com um total aqui, olha, de 22 carreiras. Vou fazer aqui uma correntinha, eu não vou cortar o fio, tá? Eu vou agora, ó, pegar um pedaço de tela e eu vou estar aqui, ó, fazendo a costura dele na parte de trás aqui da nossa lateral. E este fiozinho aqui, né, a gente vai fazer daquela forma, que é esconder por entre os pontos e queimar a pontinha, ó. Fazer aquele arremate. Vou subir ele aqui, pra ficar mais fácil. Note que eu estou fazendo pro lado do avesso, tá? Do lado onde está a argola, né? É o lado que fica direito, pro lado direito, ó. E aqui, né, eu vou posicionar aqui a minha tela. E vou costurar da mesma forma que eu fiz na base da bolsa. E nós vamos fazer, né, 2 laterais iguais a essa, tá? Do mesmo jeitinho. Igual eu não cortei o fio, porque aqui eu vou deixar uma quantidade pra gente tá fazendo a costura da lateral lá na base da bolsa. Então, eu não vou cortar o fio. Mas, se você optar por cortar, você pode também fazer, tá? Pode arrematar e depois, né, quando for prender lá na bolsa, introduzir o fio novamente pra trabalhar. Eu já vou deixar assim, pra já trabalhar direto lá na bolsa. E aqui, ó, nós vamos fazer aquela costurinha simples, ó. Passando buraquinho por buraquinho entre o crochê, né? E a tela, ó, prendendo aqui. Nós vamos, né, fazer 2 laterais iguais a esta, como eu disse, tá? Da mesma forma. Vou prender aqui a tela e vou voltar com vocês para estarmos fazendo a costura das laterais lá na base da bolsa. Terminei aqui as minhas 2 laterais, costurei aqui, né, a tela plástica. E agora, nós vamos colocar a tela na base da bolsa. Aqui onde estão os marcadores, olha só. Você vai fazer desta forma. Vai vir aqui, ó, e vai colocar aqui. E aqui do mesmo jeito, ó, na primeira carreira, aqui do lado, ó. Você vai pegar outro marcador, né, pra colocar aqui, ó, bem na correntinha de virada. Aqui. E bem aqui, a última carreirinha, ó.
Aqui também deste lado. E aqui nós vamos iniciar, né? E vamos fazer a mesma forma do outro lado, ó. Vou colocar aqui, posicionar aqui, né, a minha outra lateral, ó, no lugar e vou deixar. Após posicionar aqui, ó, as laterais, tá? Eu deixei aqui já solto, que aqui eu já vou iniciar fazendo aqui a costurinha. Vou introduzir a agulha aqui no fio, ó. E aqui é o seguinte, nós vamos pegar aqui, ó, somente... Nós vamos pegar somente nessas alcinhas aqui, ó. E aqui na parte, né, da lateral, nós vamos pegar aqui, ó. Em uma carreira, nós vamos pegar aqui. Na outra carreira, nós vamos pegar aqui, ó. Tá? Na outra aqui. E aqui onde tem duas, nós pegamos aqui de dentro, ó. Peguei aqui o meu fio. Vou tirar aqui o marcador. Para começar a fazer a costura da lateral, eu vou introduzir bem aqui, ó. No primeiro pontinho aqui, que é aquela correntinha que fazemos para virar, pegando somente esta alcinha. Introduzir aqui na agulha. Vou puxar o fio para este lado. E aqui eu vou fazer um pontinho, ó. E aqui agora, eu vou pro próximo ponto, ó, pegando somente esta alcinha. Pra próxima carreirinha aqui da lateral, ó. Nesta aqui, vou introduzir, vou puxar o fio. Fazer um ponto baixíssimo. Vou pro próximo, pegando somente nesta alcinha. Na próxima carreirinha aqui, ó, eu vou pegar somente nesta de dentro. Vou puxar, fazer o ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto, na próxima carreirinha, puxo e faço ponto baixíssimo. Assim, nós vamos trabalhar por toda a lateral, ó. Eu vou seguir aqui, quando chegar lá no finalzinho, eu volto para continuarmos. Cheguei aqui onde tá o marcador, tirei e vou fazer aqui, ó. Vou pro próximo, vou pegar somente esta alcinha. Aqui, ó, são aquelas correntes iniciais, né? E nós vamos pegar somente a de dentro, ó. Vou puxar aqui. Fazer o ponto baixíssimo. Vou na próxima, ó. Vou pegar somente a correntinha de dentro, tá? Só pra mostrar aqui melhor pra vocês, ó. Aqui. Vou puxar e fazer o ponto baixíssimo. Nós vamos seguir trabalhando assim. Chegando, né, na outra lateral, você vai fazer do mesmo jeitinho, ligando uma na outra.
e eu volto para finalizar com vocês, tá? Fiz todo o trabalho, cheguei aqui no último ponto, vou tirar aqui o marcador e vou fazer aqui o meu último ponto, ó. Eu vou aqui agora cortar o meu fio. Vou aqui, ó, simular aqui uma correntinha. E vou deixar aqui, tá? Vou deixar ele aqui. E agora, eu vou também fazer a costura da lateral do outro lado, da mesma forma que eu fiz aqui com vocês, tá? Vou fazer aqui a costura da minha outra lateral e volto com vocês para darmos continuidade. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que assim que possível eu respondo vocês também, né? Tiver alguma dúvida, né? Volte o vídeo, veja com calma, com paciência, para vocês conseguirem fazer. Pronto. Aqui eu fiz, né, a costura das laterais da mesma forma, tá? Aqui estão as pontinhas. E olha só, agora nós vamos fazer a parte de cima. E eu não vou arrematar este fio aqui, porque nós vamos esconder ele por entre os pontinhos que eu vou fazer agora nessa carreira, tá? Então, eu vou pegar aqui novamente o meu fio. Vou escolher um lugar aqui, introduzir, tá? Vou escolher aqui. Vou deixar aqui uma pontinha aqui de mais ou menos uns 20 centímetros, pra gente ter apoio pra fazer as carreiras de cima, tá? Vou iniciar aqui fazendo pontinho e vou aqui fazer pontos baixos, ó. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Chegando aqui, ó, a pontinha da lateral, eu vou vir bem aqui em cima, ó, introduzir a agulha e vou fazer aqui um ponto. E vou prosseguir, ó, trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo. E nós vamos trabalhar assim, até chegar novamente lá onde a gente iniciou. Mas, eu vou um pouquinho mais à frente aqui, pra mostrar pra vocês, né, que eu vou esconder aquele fio que eu deixei, ó, por entre os pontos. Ó, cheguei aqui no pontinho, eu vou ajustar ele aqui, ó. Vou introduzir bem aqui, fazer um ponto. Do mesmo jeito que eu fiz lá do outro lado. E aqui agora, ó, eu vou segurar este fio aqui e ir fazendo, olha só, os pontos baixos, prendendo ele aqui, ó, e escondendo. Nós vamos fazer do mesmo jeito com a outra pontinha do fio, ó. Olha só como vai ficando aqui. Com a outra ponta, vocês vão fazer o mesmo. E eu volto com vocês para darmos início, né, à próxima carreira. Trabalhei toda a volta no ponto baixo. Tô chegando aqui no finalzinho.
E da mesma forma que eu vou fazer aqui, vocês vão finalizar e iniciar a próxima carreira, tá? Observem bem aqui. Eu vou introduzir a minha agulha, vou puxar o meu fio, vou segurar aqui, vou soltar o fio do novelo, vou pegar, olha só, aquele pedaço de fio que eu deixei e vou trazer ele e passar dentro aqui das alcinhas. Passo ele todo, ajusto, vou aqui, olha, no primeiro ponto baixo, introduzo a agulha de frente aqui, pego este fio, trago ele aqui pra frente. E vou voltar agora neste ponto, tá? Aqui na parte de trás, ó, eu vou introduzir entre essas duas alcinhas, pegar este fio e trazer ele novamente aqui pra trás, ó. Pra ficar um acabamento bonito, olha só. Agora, eu vou pegar novamente o fio do novelo. Vou vir aqui no próximo ponto, introduzir e vou novamente, olha, iniciar a próxima carreira em pontos baixos. Nós vamos fazer aqui o total de 4 carreiras no ponto baixo. Fizemos aqui 2, então, eu vou fazer aqui as minhas outras 3, finalizando, iniciando da mesma forma que eu mostrei aqui. E volto com vocês para darmos continuidade. Voltei aqui, e eu achei melhor fazer somente 3 carreiras aqui no ponto baixo, para mim ficou bom. Se você achar necessário fazer mais, você pode fazer. Mas eu, né, fiz aqui 3 carreiras, tá? 3 carreiras de ponto baixo. E a última aqui, ó, eu vou fazer de ponto baixíssimo. Então, eu vou aqui no último ponto, puxar o fio. Vou fechar da mesma forma, tá? Pegando o fio que eu deixei de início, ó, de apoio. Passar por entre o ponto. Vir com ele aqui no primeiro ponto baixo, passar aqui para este lado, ajustar e voltar aqui no ponto baixo anterior, pegar novamente o fio e levar ele para o lado de trás, ó. Agora, eu vou iniciar aqui, ó, no próximo ponto aqui à frente, pegando somente na alcinha de trás, para formarmos aqui, né, o ponto baixíssimo. E agora, nós vamos fazer uma carreirinha somente no ponto baixíssimo. Fiz toda a volta no ponto baixíssimo, cheguei aqui, pra gente finalizar junto, tá? Eu vou aqui, ó, no último pontinho e vou fazer do mesmo jeito, ó. Vou soltar o fio do novelo, vou pegar o fio de apoio, vou passar ele todo. Vou vir, ó, em cima deste próximo ponto. Trazer o fio de volta. E agora, aqui, ó, eu vou voltar com ele aqui nessa direção, ó, no ponto baixíssimo, ó. Introduzindo aqui. Vou puxar o fio do novelo pra gente ajustar bem aqui, pra puxar o fio ficar bem firme, ó. E vou puxar ele aqui pra trás novamente, ó. Ajustei, olha só como fica aqui. E aqui na parte de trás, né? Agora, eu vou cortar o fio do novelo.
E nós vamos passar ela agora pelos pontos, descendo aqui, ó. E vamos esconder e queimar a pontinha. Você confere se não puxou demais, para não ficar estranho. Aqui eu vou novamente cortar o excesso. Vou queimar a pontinha. Com a ajuda da agulha, eu vou pressionar aqui para ficar escondido debaixo do ponto. Vou fazer a mesma coisa com essa ponta aqui. Prontinho, arrematei aqui o fio, olha só. Agora, eu vou usar aqui o porta-alças, tá? Este meio aqui, infelizmente, veio sem a garrinha, né? A gente colocar na parte de trás. Mas eu vou observar aqui se vai ficar firme, se eu prender somente na tela. Infelizmente, ainda não me atentei para isso. Não observei que vinha sem, né, a garrinha. Mas tudo bem, vamos lá, né? Você vai posicionar ou aqui nesta carreirinha, ou na de cima aqui, ó. Fora da tela. Posicionei aqui, agora com a ajuda do alicate, eu vou aqui na parte de dentro, olha só. Como não tem garrinha, eu vou prender ele na tela, ó. Eu vou dobrar aqui a pontinha para que fique bem firme. Olha só. Olha, ficou bem firme, tá? E aqui no meio eu vou colocar a plaquinha com meu nome. Se você tiver a sua, né, você pode estar colocando. E eu vou também colocar, né, esses dois porta-alças aqui também deste lado. Prontinho, coloquei aqui a minha etiqueta, minha plaquinha. Olha só como tá presa aqui atrás. Agora, eu vou estar fazendo com vocês o forrinho para esta bolsa, que o forrinho tem que ser feito antes de colocarmos aqui a parte do zíper, tá? Que eu vou estar fazendo também ela com vocês. Então, nós vamos agora fazer o forro. Voltei aqui com a bolsa, e aqui, olha só, eu já coloquei aqui o meu forrinho. Eu não vou mostrar aqui para vocês como fazer este forro, mas eu vou deixar para vocês o link da videoaula, onde eu ensino a fazer este forrinho com este bolsinho, tá? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário, como eu sempre faço, tá? Como fazer aqui o forrinho. Fiz aqui a marcação, olha só. E eu coloquei aqui o primeiro marcador bem rente, olha só, na costura aqui. E eu contei, ó, deste marcador até este, 28 pontos. Que nós agora vamos estar fazendo a parte do zíper. Para fazer aqui a parte do zíper, eu vou dar aqui meu nozinho inicial. E vou fazer aqui 26 correntinhas. Vou fazer 26 correntinhas. Feita aqui as 26 correntinhas, eu vou fazer mais uma correntinha para virar. Vou virar o trabalho e vou trabalhar agora nestas alcinhas de trás. Pulo o primeiro e a partir do segundo, eu vou introduzir e fazer ponto baixo. Vou no próximo e vou fazer ponto baixo.
nós vamos ficar aqui com um total de 26 pontos baixos, tá? E nós vamos fazer aqui 4 carreiras no ponto baixo. Quando você terminar essa carreirinha, você vai fazer uma correntinha, virar e fazer novamente. Carreiras de ponto baixo sobre ponto baixo. Fiz aqui, olha só, as minhas 4 carreiras no ponto baixo, tá? Normal, do mesmo jeito que eu fiz lá as laterais. E aqui, ó, eu vou simular só uma correntinha aqui e vou deixar aqui uma quantidade de fio para estarmos aqui, né, fazendo a costura lá na bolsa. Você vai fazer 2 partes iguais a esta, tá? Eu vou fazer aqui a minha outra e volto com vocês. Voltei aqui, e olha só, fiz aqui a minha outra parte do zíper, tá? Como eu havia mostrado, né, 4 carreiras no ponto baixo. Nessa daqui, ó, eu já posicionei aqui e fiz a costura do zíper juntamente com o forrinho. E eu vou fazer a mesma coisa aqui, mostrando pra vocês, ó. Como eu disse, né, esta parte aqui que eu deixei este fio é o que vamos costurar na bolsa. Então, nesta outra parte aqui, pregamos aqui o zíper. Do mesmo jeito aqui deste lado, ó. Essa parte aqui vai ir na bolsa. E esta parte aqui nós vamos costurar no zíper. E aqui na questão do zíper, ó, eu coloquei a pontinha aqui e deixei aqui este excesso. E eu vou fazer da mesma forma aqui deste lado, ó. Tá? Vocês vão colocar assim pra fazer a costura. Aqui eu coloquei aqui o zíper, posicionei ele e prendi aqui com alfinete. Lembrando que quando você for fazer a costura, vocês vão fazer, ó, aqui, ó, tem uma espécie aqui, ó, de uma divisão, que é até o ponto onde você pode fazer a costura e não vai interferir na hora de passar aqui o carrinho, tá? Aqui, ó. Esse aqui não tá mostrando muito, mas tem uns que tem bem mais fácil de visualizar aqui a marca, tá? Vocês vão observar pra fazer. Prendi aqui, olha só, o zíper mais ou menos aqui no lugar. Aqui eu fiz essa dobrinha pra ficar do mesmo jeito lá do outro, ó. Agora, se você não quiser fazer essa dobrinha, né, você pode deixar também uma quantidade assim, pra depois você colocar aqui aquele terminal dos dois lados. Eu quero fazer desta forma aqui, né, quero deixar aqui esta pontinha. E eu vou fazer o seguinte, primeiramente, eu vou costurar aqui, ó. Vou ajustar aqui, ó. E com a linha de costura, eu vou vir e costurar só esta partezinha. Mas aqui tem este fio aqui do início do novelo, eu vou trazer ele aqui pra dentro, pra gente arrematar ele. Arrematei aqui pra dentro aqui essa partezinha. Agora, eu vou novamente, olha, posicionar aqui o zíper. Vou fazer a dobrinha aqui. Observando aqui, tá? Vou pegar a agulha de costura e vou dar uma costurinha aqui pra prender aqui esta partezinha.
Eu só prendi aqui, eu vou tirar aqui a agulha novamente. Olha só. E aqui agora, ó, nós vamos fazer da seguinte forma. Coloquei aqui, né, tá preso aqui. Vou pegar aqui, olha só, o forrinho. Cortei aqui um tecido e fiz a dobrinha só. E passei com ferro, pra ficar bem, né, marcadinho. Nós vamos posicionar aqui, ó. Sempre observando o lugar onde vamos deixar pra fazer a costura lá da bolsa, tá? Vou colocar aqui um alfinete pra segurar. Que aqui nós vamos fazer a costurinha. Vou dobrar aqui. Vou fazer a mesma coisa deste ladinho, olha só. Vou pegar um outro alfinete, eu vou arrumar aqui direitinho agora, ó. Aí, vocês vão observar direitinho como está o zíper, olha, na parte aqui. Agora, eu vou colocar aqui uma linha na minha agulha de costura. Coloquei aqui a minha linha na agulha. Vocês podem utilizar também, tá? A linha invisível, se for preferência de vocês, tá? Eu tô usando aqui uma linha da mesma cor aqui do tecido. E olha só. Eu vou começar aqui deste ladinho. Eu vou primeiro aqui no crochê, ó, vou dar um pontinho. Pra firmar aqui o fio. Vou vir aqui, ó, no tecido. Vou introduzir a agulha aqui, ó, e vou levar cá pra parte do crochê, ó. Vou voltar aqui, um pontinho bem pequenininho. E agora que vocês vão começar a observar, tá? A linha direitinho aqui, pra vocês não saírem dela. Ó, sai um pouco mais à frente. Feito isso, agora eu vou introduzir a agulha bem aqui, ó. Ela vai sair um pouquinho à frente. Agora, eu vou voltar lá no crochê, ó, introduzir aqui, ela vai sair aqui no crochê. E assim vocês vão fazer, prendendo o zíper juntamente, olha, com o forrinho. Volto novamente, olha, com o pontinho pequeno. Vai sair um pouco mais à frente, ó, bem em cima. Vocês vão fazer novamente, ó, introduzir a agulha aqui, ele vai sair um pouquinho aqui à frente. Agora, novamente, você vai introduzir a agulha para sair lá no crochê. Deixa eu puxar aqui a minha linha. Tem essa parte chata, né, que às vezes embola o fio. Ó, agora eu vou voltar no crochê, tá? Ó, introduzir aqui, passo entre o zíper e a parte do crochê. Volto novamente. Vai sair mais à frente, ó. E nós vamos fazer esta costurinha, ó, até costurar aqui todo o trabalhinho. Agora, eu volto lá. Quando chegar, né, na parte lá fora do zíper, vocês vão fazer a costurinha normal. Eu vou fazer aqui. Quando chegar lá na parte que eu terminar o zíper, eu vou voltar pra mostrar pra vocês, tá? Pra não ficar nenhuma dúvida, né? Que alguém tiver com alguma dificuldade.
Eu mostro pra vocês. E assim vai ficando a costurinha. Fiz aqui a costurinha na parte de cima, cheguei aqui do ladinho. E vou aqui mostrar pra vocês, né, a continuação, que é do mesmo jeito, ó. Vou introduzir a agulha. Saiu aqui à frente, puxo. Agora, eu vou no crochê, passo o fio. Volto aqui, pegando aqui em cima. Vai sair um pouquinho à frente. Volto no crochê e faço um pontinho. Volto no tecido agora. E assim vocês vão trabalhar, ó. Um pontinho no crochê, um pontinho no tecido. Um pontinho no crochê, um pontinho no tecido. Se você, né, quiser fazer a costura de outra forma também, né, que vocês acharem melhor, vocês podem fazer. Só tô mostrando aqui como eu faço as minhas costuras. Prontinho, fiz aqui a costurinha, terminei. Agora, tô aqui com o terminal de zíper, tá? A gente vai agora introduzir, né, o carrinho aqui no trabalho. Nós vamos aqui posicionar. E aqui eu vou começar a introduzir o carrinho e observando direitinho aqui o tamanho que vai ficar. Como essa pontinha aqui, ela é um pouco maior, passei nela primeiro, que aí eu vou descer um pouquinho até ficar da altura da outra, que aí eu vou encaixar outra pontinha aqui desse ladinho. Agora, eu vou observar direitinho aqui, se não ficou aquela... Ficou torto, né? E agora, eu vou pegar aqui a minha agulha de costura. Vou fazer aqui uma costurinha aqui. Vou passar aqui por algumas vezes só pra firmar, tá? Após, né, ter feito isso, vocês vão... Aqui, ó, eu vou cortar aqui pra igualar aqui a pontinha. Vou selar ela aqui com isqueiro. E agora, vou fazer aqui uma dobrinha. Vou encaixar aqui, ó, o nosso terminal. E aqui na parte de trás, né, eu vou colocar aqui o parafuso.
Prontinho, ficou aqui bem firme. Essa parte do fecho aqui tá pronto. Eu vou agora posicionar ela lá na bolsa pra gente fazer a costura. Vou posicionar aqui na bolsa, ó. Você vai colocar no lado que você quer que fique a pontinha, olha só. Aqui onde estão os marcadores, né, que a gente colocou, eu vou colocar aqui no primeiro pontinho, ó. E a mesma coisa eu vou fazer aqui do outro ladinho. Esta ponta, né, de fio que deixamos aqui pra fazer a costura, eu vou colocar agora na agulha de tapeceiro. Sempre me perguntam sobre esta agulha. Até onde eu sei, esta agulha minha aqui não tem uma numeração, tá? Agora, eu vou vir aqui, ó. Aqui a gente fez a última correntinha e puxou o fio pra simular. Agora, eu vou voltar, olha, neste ponto aqui, pegando somente nesta alcinha, ó. Tem duas alcinhas, eu vou pegar somente nessa. Tirar aqui o marcador, mas eu vou deixar ele aqui, posicionando aqui, pra gente não se perder. Eu vou vir aqui, ó, em direção a este ponto, mas abaixo, olha só, nessas alcinhas aqui, ó. Observe aqui, olha, nestas alcinhas. E aqui tá a primeira, eu vou começar aqui a fazer o ponto. Aqui tá onde tava o marcador, eu começo na próxima, tá? Vou mostrar direitinho pra vocês, pra não ficar dúvida. Porque lembrando que aqui nós fizemos 26 pontos, e aqui eu marquei 28. Só pra ter a base, tá? Então, nós começamos aqui, ó. Agora, vamos pra próxima, aí na próxima eu já vou aqui, ó. Daqui pra lá, ó. Aqui. Fazendo mesmo uma costura de vai e vem, tá? Só que somente pegando, né, nas alcinhas aqui, ó. Nesta alcinha e nesta alcinha. Vai pra próxima, ó, aqui. Vocês vão prosseguir assim até lá no finalzinho, tá? Fazendo a costurinha. Quando chegar lá, eu volto com vocês pra gente arrematar junto. Fiz aqui toda a minha costurinha. Cheguei aqui, olha, no último pontinho. E aqui agora, ó, eu vou vir aqui, introduzir, ó. Pra gente levar este fio pra parte de dentro. Pra fazermos aqui na parte de dentro, olha, o arremate. Passei aqui pra dentro. Agora, eu vou passar por entre os pontos, como eu sempre mostro pra vocês. Eu vou, né, cortar o excesso, e aí sim, eu vou queimar a pontinha, né, pra não soltar. Passado aqui, pra mim tá bom, eu vou cortar o excesso, ó. Queimar a pontinha.
Vou vir com a agulha e pressionar aqui pra ficar escondido. E aqui, essa parte já tá costurada. Agora, eu vou fazer o mesmo jeitinho com a outra parte e volto com vocês. Para fazer a alça, eu vou iniciar aqui com o nozinho inicial. Vou fazer aqui 6 correntinhas. Vou aqui, olha, fechar. E aqui na primeira correntinha, olha, na alcinha de fora, eu vou introduzir e fazer o ponto baixíssimo. Vou no próximo, olha só, somente na alcinha de fora com ponto baixíssimo. E eu vou prosseguir somente assim, ó, fazendo ponto baixíssimo nesta alcinha de fora, ó. Fiz aqui a última correntinha, agora eu já vou continuar, ó, trabalhando do mesmo jeito, ó, pegando somente na alcinha de fora. E à medida, né, que o trabalho for crescendo, vai tomando forma, olha só. Muito cuidado para você não pular, né, nenhum pontinho. E assim nós vamos trabalhar. Eu vou subir aqui algumas carreiras e volto com vocês para darmos continuidade, ó. Bem simples, somente pegando na alcinha de fora. Subi aqui a quantidade até o tamanho, né, que eu desejava. Olha só, a minha ficou medindo aqui aproximadamente 28 centímetros. Então, faremos duas iguais a essa, do mesmo tamanho, tá? Igual eu fiz aqui a nossa outra alça. Aqui, eu vou, então, cortar aqui um pedaço do fio, tá? Pra não ficar aqui muito excesso. Vou aqui, olha, no ponto do meio, só pra atravessar assim, a gente fazer tipo um fechamento. Puxar o fio, trazer ele todo pra cá, ó. Vou ajustar, vou introduzir a agulha aqui por dentro e ir lá em cima e buscar esta ponta de fio e trazê-la pra dentro do trabalho. Pra gente arrematar e essa pontinha ficar bem escondidinha aqui entre os pontos. Olha só, aqui pra mim tá bom. Eu vou puxar aqui, cortar, vou vir com o isqueiro pra selar. E vou puxar aqui pra esconder a ponta, ó. Ficou escondidinha aqui a ponta. Eu vou fazer a mesma coisa deste lado aqui. Terminei aqui, olha só, arrematei do outro lado. E agora, olha só, eu vou utilizar essas ponteiras. Eu vou aqui, olha, introduzir ela aqui. E com a ajuda de uma chavinha ou com a ponta da tesoura, você vai aqui, ó, introduzir o crochê dentro desta ponteira, ó. Pra que quando a gente colocar o parafuso, né, fique bem firme. Feito isso, vou pegar aqui o parafuso e colocar um aqui com vocês. Mas é bem simples. Vou utilizar aqui a chave Allen. Vou vir aqui, ó, vou encaixar e vou prender o parafuso. Olha só. Vou aqui, ó, colocar aqui minha outra ponteira, vou colocar os dois parafusos e volto com vocês para continuar. Prontinho, coloquei aqui minha outra ponteira. Agora, eu vou aqui, olha, peguei aqui uma correntinha com alguns elos. Eu contei aqui 12 elos, porque esse elo aqui ele é bem pequenininho. Mas você pode também utilizar argola articulada
ou outra coisa que você queira colocar no lugar, tá? Não precisa ser exclusivamente, né, a correntinha. Eu vou abrir aqui a minha correntinha, utilizando aqui este alicate, ó. Eu vou vir aqui nela, introduzir e vou abrir, ó. Vou colocar, olha, passando aqui dentro da alça, ó. E lá também passando dentro do porta-alça. Vou encaixar ela de volta aqui no próximo elo, ó, pra gente fechar. Olha só, tá presa. Agora, eu vou fazer também com a outra. Passei aqui dentro. Estou segurando aqui aquela que eu abri, ó. Passo lá dentro também do porta-alça. Venho, encaixo aqui, venho com o alicate e fecho. Prontinho. Está colocada aqui a alça e a nossa bolsa ficou pronta, olha só. Um modelo diferente, né, que eu quis trazer aqui pra vocês. E olha só, eu dei o nome para essa bolsa de bolsa Elegance. Olha só, que eu achei ela muito linda, meninas, ficou maravilhosa. E ela ficou aqui, olha só, as medições dela, observem, tá? Porque sempre me perguntam depois, e eu sempre deixo no vídeo, tá? O tamanho aqui eu mostro tudo direitinho. 24 centímetros aqui, de comprimento por 21 de altura. E aqui o fundo, nós ficamos com 10 centímetros no fundo. Ficou uma bolsa, olha só, bem espaçosa. Espero, né, que vocês tenham gostado dessa videoaula. A você que não é inscrito, peço que se inscreva aí no canal, deixe aí seu joinha, comente aí o que você achou da bolsa Elegance e até a nossa próxima videoaula. Fiquem com Deus!